preparar todo mundo que trabalha com gestão cultural, em espaços do SESC, espaços literários, para a formação de público, né? E aí a gente vai aproveitar o próprio momento da orquestra como nossa formação de público, um exercício que nós somos público em formação. Bom, eu tenho uma história um pouco interessante, porque eu fui criado no interior, praticamente. E sou de Salvador, mas fui criado no interior, no sertão, no sul da Bahia. E eu me lembro quando eu comecei a fazer música, quando eu comecei a fazer música, que na verdade nem pensava em fazer música, eu tocava por hobby aquela coisa. E as pessoas só pensavam em Petrobras, em fazer curso de eletrônica, elétrica, porque todo mundo era filho de petroleiro, então sempre era um mercado, não tinha esse mercado, nem sonhava com um mercado parecido com o que a gente tem hoje. Eu sei porque eu passei por todos eles e assim, todos esses mercados de música aqui, artistas que eu passei. Então, todo mundo pensava nisso. Eu acabei caindo numa escola, que eu fui estudar na escola pública Severino Vieira, e chegando na Severino Vieira, o cara falou pra mim, não tem mais curso de elétrica, nem de eletrônica, nem de nada, só tem artes. Aí eu voltei pra cá e falei, mãe, só tem arte. Aí minha mãe falou, estude arte desse ano, que aí no outro ano aparece e você muda, entendeu? Aí eu, beleza, só tem arte. Então falou assim, aí eu fiz assim, vem cá, eu tenho, qual é a opção? Teatro, dança, música ou artes plásticas? Bom, aí pra mim foi fácil, já tocava. E eu comecei minha carreira aí, praticamente foi assim, uma coisa que aconteceu, sabe, foi um acidente, né? Um acidente que acabou mudando todo o percurso, porque aí rapidamente, terminando o curso lá no Severino, eu já estava na faculdade, estudando música sem saber para quê ainda, porque o mercado era um mercado totalmente confuso, porque do lado de dentro da faculdade você estudava uma coisa, do lado de fora acontecia outra coisa, acontecia do lado de fora do Osmar, né? E só tinha Jerônimo nessa época, que é muito meu amigo hoje, eu toquei com ele também, e Luiz Caldas. Mas o mercado era zero, ninguém ganhava dinheiro, era coisa, sabe? E eu estudava, como eu estou falando para você, estudei porque comecei a, sabe, você vai achando que podia virar um professor, que podia, né, aquela coisa de estudar mesmo, para ver o que é que ia dar. Mas eu comecei a ir para o lado de fora também. E comecei a viver tudo isso aqui. Eu conheci isso aqui quando isso aqui era mangue, isso aqui não tinha nada disso, isso aqui era mangue. Eu andava nisso aqui, isso aqui era mangue, a gente não era brega, né? Isso aqui, na verdade, eu dava aqui porque tinha muitos compositores aqui, na época de Jerônimo, na época da banda Reflexo, que eu fui fundador daquela banda que fez aqui. Foi o boom que deu, né? Foi quando o mercado fonográfico abriu aqui na Bahia, foi com a banda Reflexo. Ninguém apostava na Bahia. Ninguém acreditava na Bahia. A Bahia era o Luiz Caldas vendeu 60 mil cópias, a gente vendeu 1 milhão. Sabe o que é vender 1 milhão de 650 mil cópias? Aí todo mundo, a Bahia virou, né? Essa coisa que é hoje, o mercado foi começando a ficar mais profissional, como é hoje. Mas minha história é basicamente essa. Eu, na verdade, quando eu comecei a me dar conta que eu podia ganhar alguma coisa com música, foi com as amizades com o Jerônimo, com o Luiz, com essas pessoas que hoje a gente conhece. E aí eu fundei a banda Reflexo junto com esse pessoal, fiz aquele sucesso todo e resolvi. Depois eu vi como era que já funcionavam as coisas, já tá, o mercado daqui já estava começando mas ainda era chamado de Axé Music esse mercado. Ele não era um mercado alternativo, era chamado de Axé Music, não era esse ou você não tinha outro. Foi quando eu resolvi ir para São Paulo em busca de outros mercados, que eu fui estudar lá, outras coisas, cinema e um monte de coisa. E, bom, aí, não vou detalhar muito, eu fui para São Paulo, voltei, fui para São Paulo em 96, virei professor de universidade lá, na universidade que o reitor era Tom Jobim, né, lá eu toquei com um bocado de gente, toquei com Ed Mota, com Luciana Mello, com todo mundo, entrei em outro mercado lá musical, trabalhei com cinema, trabalhei no Doc TV, e resolvi voltar para cá, porque eu trabalhei numa orquestra chamada Jazz Sinfônica em São Paulo, que eu achava que era uma orquestra que tinha tudo a ver, porque tinha um diálogo. E nas coisas que eu trabalhava não tinha diálogo, você tocava, ou era a música, ou quando você tocava com um artista popular mesmo, que você dialogava, que era tocar com Ed Mota, com Luciana Mello, ou com Jerônimo, mas qualquer coisa voltada com essas coisas, para orquestra, não tinha diálogo. E em São Paulo eu vi essa orquestra, que era a Jazz Sinfônica, que trazia sempre um convidado, Caetano, ou Gil,
ou não sei quem, e aí fazia essa fusão, e aí tinha esse diálogo com o público. E eu via que tinha um público imenso que ia lá assistir os concertos dessa orquestra. Eu digo, bom, então em Salvador precisa ter também uma orquestra parecida com essa. Foi quando eu vim para cá, já assim com essa vontade de montar uma orquestra aqui, com esse perfil. Basicamente isso.